Esse é um texto de Abacuque, o livro de Abacuque, no Antigo Testamento, tem apenas 3 capítulos, soma um total de 56 versículos. O nome Abacuque significa aquele que abraça, ou abraço amoroso, ou ainda lutador. E isso, na verdade, diz respeito à missão de Abacuque. O ministério dele ocorre antes da primeira invasão da Babilônia a Judá, antes de Nabucodonosor invadir a Babilônia, 606 a 605 antes de Cristo. No período em que o profeta Daniel e outros haviam sido levados para a Babilônia, exatamente aí Abacuque profetiza. Como uma trombeta que soa, Deus usa Abacuque para dizer ao povo de Judá que eles seriam corrigidos em função de seus pecados. Deus iria usar a Babilônia para essa correção. A Babilônia iria subjugar Judá. O rei de Judá nessa época era Jeoaquim. E ele é descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Jeremias 22, 17. Então tudo significa aqui que Abacuque viveu numa época de muitas dificuldades, de injustiça social, de violência, de corrupção, de recessão, e muitas vezes ele não conseguiu entender corretamente o plano de Deus para o seu povo. Esse entendimento pleno do desenho de Deus para ele e para o povo só foi possível depois de uma completa revelação de Deus, que deu a ele uma visão holística, uma visão do todo. Isso, na verdade, é exatamente o que a visão e o que a revelação faz conosco. A revelação, na verdade, expande a sua visão para o além da opressão, o além do medo, o além das ameaças. A revelação te conecta com algum lugar em Deus no futuro, onde as coisas serão diferentes. E o quadro pintado aqui por ele é esse. No verso 17, o profeta relaciona aqui 7 tópicos sobre tudo aquilo que de pior poderia acontecer naquela época. Termos que envolviam toda a cadeia econômica local. Abacuque toma como exemplo um fazendeiro que planta figueiras, videiras, oliveiras e ainda tem curral. Seu sustento, na verdade, e seu negócio dependiam da boa safra. Esse agricultor dependia da boa safra das uvas, dos figos, das azeitonas, de onde vinha o azeite de oliva, e também do gado, das ovelhas. Porque esse exemplo usado aqui é muito claro, ele tipifica a crise, porque naqueles dias ali, a videira, ou os figos, as uvas, as azeitonas, gado e ovelha, eram os commodities. O azeite chegou a ser negociado como moeda. Seria, amados, o equivalente a dizer, ainda que o recurso financeiro não seja suficiente, ainda que o mercado de ações não dê lucro, ainda que os investimentos não tenham retorno, ainda que eu perca o emprego, ainda que a minha empresa possa falir e toda a minha economia e todo o meu patrimônio se esgotar. E pior, se não houvesse gado e ovelha, a própria adoração seria interrompida,
porque o Antigo Testamento exigia derramamento de sangue de animais no sacrifício, na adoração. Então o relatório não poderia ter sido pior. Só que no verso 18, nós temos um ponto de transição, porque independente dessa cena, ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,18. Independente do cenário externo, esse profeta demonstra total confiança, alegria e fé no Senhor Deus. E o que ele viu? O que aconteceu do verso 7 para o 18, do verso 17 para o 18? Que evento teve força suficiente para de um versículo para o outro ele mudar o seu estado de espírito e a sua visão? Vamos entender melhor essa história. Abacuque tinha questões, tinha questionamentos sobre a sua vida, sobre o seu momento. Da mesma forma que nós temos hoje as nossas questões. Só que mesmo sem respostas para essas perguntas, ele tomou a decisão de que iria adorar e honrar a Deus. Então diga para o seu vizinho: mesmo sem as respostas, decida honrar e adorar ao Senhor. Nós temos as nossas questões, amados, são infinitas. Por que bebês morrem no ventre da mãe ou ao nascer? Por que algumas pessoas que fazem mal, que são do mal, vivem bem, enriquecem, enquanto outros que fazem o bem, fazem a coisa certa, às vezes têm dificuldades tremendas financeiras? Por que em alguns países, alguns governantes usufruem da riqueza do país, favorecendo a sua família, enquanto o povo passa necessidade? Por que as pessoas que servem a Deus são perseguidas diariamente, vivem uma batalha espiritual, enquanto aqueles que não estão nem aí para Deus parecem nunca ser incomodados pelo mal? Nós temos as nossas questões. Impressiona, amados, a quantidade de perguntas que ele faz. São 17 perguntas, sendo que a maioria ele faz diretamente a Deus. Só que com essas perguntas, de fato, ele provoca o diálogo com Deus, porque perguntas exigem respostas. Um pai nunca vai deixar o seu filho no vácuo. Por mais inocente e óbvia que seja a resposta, um pai sempre estará pronto a responder ao seu filho. Ou seja, Deus se agrada quando nós o questionamos na busca de revelação e entendimento. Então o questionamento a Deus é válido, desde que parta da premissa que eu procuro questionamento, que eu procuro revelação e entendimento. Então declare em voz alta: eu posso questionar a Deus, se o meu alvo for revelação e entendimento. Até Jesus, amados, na cruz se dirigiu a Deus com uma questão. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34, por que me desamparaste, Senhor? Jesus questionou a Deus. Abacuque 1:2 mostra que Abacuque também questionava a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque fazia perguntas: por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim? Porque há também quem suscite a contenda e o litígio. Abacuque 1, 3 e 4. Ou seja, por que, Senhor, que a justiça se manifesta distorcida?
Porque nessa causa aqui a lei é frouxa. Por que a justiça nunca se manifesta? Por que o ímpio vence o justo, o ímpio cerca o justo? Abacuque 1,13, ele continua questionando: por que o Senhor olha para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Porque os homens estão como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Abacuque 1,14. Quantas questões! O problema de Abacuque era que Deus iria usar um povo muito mais ímpio que Judá para castigar Judá pelas suas impiedades. Que justiça que é essa? Era a sua questão. E quantos cristãos estão hoje cheios de pergunta, dizendo como Abacuque: por que Deus não age? Por que Deus não faz justiça? Por que Deus se cala? Por que o ímpio sempre se dá bem, sempre se dá melhor que o justo? Aí Gênesis 8:22 diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus aqui fala sobre estações. Deus aqui nos mostra que vai haver dias de calor de verão, mas vai haver dias de frio de inverno. Vai haver dias de luz, vai haver noites de trevas. Então não há, segundo a palavra, tristeza que dure para sempre, nem alegria que não possa se renovar. Nós estamos espalhando sementes, e essas sementes vão brotar a seu tempo, respeitando as estações estabelecidas por Deus. São dias, noites, verões, invernos, secas, enchentes, expressões usadas aqui que carregam em si que sempre haverá um lugar no futuro onde nós vamos comemorar a superação das adversidades.